Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre os cuidados com a pele e eu gostaria de saber a respeito dos homens. Tivemos Novembro Azul, né? Homenageando aí o Novembro Azul. Como que é esse cuidado? Os homens hoje estão procurando mais a estética, não é isso, Sil? Sim, estão procurando, começa numa limpeza de pele, vai fazer uma radiofrequência, seja o tratamento de ultrassom, queda capilar também, os homens estão procurando muito. Agora, os homens, a gente percebe que eles não têm essa disciplina, assim, de consulta, então a gente precisa estar sempre dando essa orientação e não só procurar pela estética, mas a parte da saúde também, dos cuidados, tem a ver até com higiene, porque, por exemplo, o acne, tem pessoas que começam a dar, de repente, no ouvido, então, no nariz, às vezes as pessoas, os homens procuram, às vezes chegam na minha estética procurando um tratamento, porque às vezes ele vai falar em público, ou ele dá aula, ele tem a profissão, ele vê que os amigos estão se cuidando mais, a pessoa quer procurar ter aquela pele lisinha e procurar tratar também a flacidez, que a flacidez ela chega para todo mundo, é o pior inimigo, e os homens começam a incomodar o pescoço. Então tem muito homem que vai, não, eu quero uma coisa simples que não parece que eu não fiz nada. Então é muito comum, você também, né? E no consultório? Os homens estão se cuidando mais, sim. O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, quando a questão é olhar uma pinta ou alguma coisa do tipo, ele é trazido pela esposa ou pela namorada. Isso acontece muito. Então, vem a esposa do lado e fala, ó, vamos ver isso aqui. Aí o rapaz vai, tira a camisa e a gente vê uma pinta, às vezes é algum problema. Os homens procuram por demanda espontânea cabelo. É uma queixa frequente, calvície. O homem, quando ele começa a perder o cabelo, isso realmente afeta a autoestima do homem. Hoje a gente sabe que tem tratamentos, isso é uma coisa importante, né, a se dizer, porque o homem acha que ficar careca é natural e, na verdade, isso pode ser coibido, né? Hoje existem tratamentos que você não precisa fazer ingestão de medicamentos que podem trazer outros tipos de problema, como, por exemplo, a finasterida. Sim. Hoje a gente consegue fazer a infusão da finasterida no couro cabeludo, num tratamento de MMP, tá? Que são microinfusão de medicamentos, em que esse medicamento ele não passa pelo organismo. Ele é colocado diretamente ali no couro cabeludo, com microagulhas, e o paciente não tem os efeitos colaterais do medicamento. Anteriormente a gente falou do colágeno, isso me fez lembrar agora de que existem alguns produtos que fazem sucesso. Você citou a finasterida, mas tem outro que é o... Minoxidil. Isso, que hoje é famoso, né? Isso. Homens usam, até as mulheres às vezes passam a usar. Qual que é o risco de usar um medicamento como esse, que ficou famoso e todo mundo começa a utilizar? Muito bem colocado, Ana. A automedicação ela é um problema seríssimo, é um problema grave, né? Na verdade, vamos colocar uma medicação, por exemplo, a finasterida, né? Se a mulher faz o uso desse medicamento na idade fértil, por exemplo, isso pode trazer consequências graves, né, para o feto. O homem também, se ele começa a usar o medicamento, isso pode ter interação medicamentosa com outro tipo de remédios. Está tomando um outro remédio para pressão, para alguma outra micose, algum tipo de medicação. E essas medicações todas, elas têm uma relação entre si. Então, o próprio minoxidil, inclusive, né, o paciente pode ter uma reação alérgica. Então, todas essas medicações têm que ser prescritas pelo médico, né, antes com avaliações de exames. Para a finasterida, no caso, hoje em dia a gente pede até espermogramas, se for fazer a prescrição, tá, por diversos outros fatores. Mesmo com esse agulhamento? Na verdade, a infusão, quando a gente faz local no couro cabeludo, os exames eu peço, na verdade, para dosar as vitaminas do corpo, para eu decidir o que eu vou colocar nessa fórmula. Não por questões de efeitos colaterais ou de interação. Porque a medicação que é colocada ali, ela não vai para o corpo. Ela fica no local. E você citou uma coisa importante que eu quero conversar com os dois, que é a respeito das alergias. Isso. Né? Isso. Que pele é aquela coisa. Hoje eu uso a maquiagem que nós usamos tanto aqui, né? Tá tudo certo. Um dia eu posso usar essa mesma maquiagem e ela pode vir a me causar uma alergia, né? Exatamente. Como que é essa questão da alergia? Você ainda citou dos bebês, né? Isso. Como que são os tipos de alergias dermatológicas? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? As alergias, elas podem ser desenvolvidas através de algo que a gente passa na pele, né, dos tópicos. Ela pode ser desenvolvida por algo que a gente ingere ou que a gente inala. E tudo isso pode ter manifestação na pele, né? Existem alguns tipos de dermatites que são dermatites irritativas.
que são dermatites que qualquer pessoa pode ter, né? Então, se você usar alguma substância que seja ácida ou que seja muito alcalina, tanto eu quanto você vamos desenvolver uma dermatite na pele. Agora, tem algumas substâncias que são específicas para algumas pessoas. Algumas pessoas têm alergia ao níquel, por exemplo. Algumas pessoas têm alergia ao esmalte. Isso pode ser desenvolvido durante a vida. Então, uma pequena quantidade daquela substância pode desencadear uma dermatite. A gente sabe, por exemplo, que as alergias aos esmaltes, elas se manifestam como um eczema na pálpebra. Um eczema é uma inflamação. Então, o paciente está com alergia do esmalte e está com uma inflamação em torno aqui da pálpebra. Os pacientes com alergia ao níquel, por exemplo, eles vão ter alergias às bijuterias, aos metais, mas a gente sabe também que o níquel está presente na água. Então, a gente orienta o paciente a tomar aquela água de garrafão, sabe? Que isso ajuda a diminuir também. Sim. E no caso, por exemplo, dos tinta de cabelo esmaltes... também, tá o níquel? Verdade, No caso dos esmaltes, é por esse contato com a região dos olhos ou não necessariamente? Na verdade, os esmaltes, a coisa é um pouquinho mais específica. Existe um exame que chama PET test, que a gente realiza lá na clínica, que são 40 substâncias que a gente testa para descobrir exatamente qual é a substância do esmalte que está dando alergia. Porque os esmaltes, quando eles se dizem hipoalergênicos, eles são hipoalergênicos para a maioria das substâncias, não para todas. Então, a gente tem que saber exatamente qual substância do esmalte que está dando alergia, assim como as tintas de cabelo. Não existe eu sou alérgico à tinta de cabelo. Existe eu sou alérgico a tal substância que tem na tinta de cabelo. Sim. E no seu caso, quais são os cuidados com essa alergia? Que às vezes chega um paciente saudável para fazer um procedimento e pode ter uma alergia e vocês não sabem, né? Como que é isso? A gente vai procurar saber, procura usar sempre produtos antialérgicos, né? E no caso de alergia, tem que recomendar fazer o teste alérgico, porque hoje em dia existem produtos, a pessoa que ela é muito alérgica, ela pode mandar manipular toda a parte cosmética dela e fazer o seu tratamento estético, mas usando aquele produto preparado para ela, que vai ser manipulado. Quando ela vai mandar manipular, ela vai levar o teste dela e ela vai falar quais os produtos que ela tem alergia. Hoje em dia você encontra tudo, só que você vai ter que fazer especial para você. Só vai ter alguns produtos que pode ser que vá servir, mas principalmente o dermo cosmético, ela vai poder usar o filtro solar, a base, mas tudo manipulado para ela, de acordo com o exame da alergia dela. Voltando ao assunto do cabelo também, do tratamento capilar, muitas pessoas acham que é alergia, começa a dar caspa, na verdade pode ser uma dermatite, pode ser uma seborreia, algum outro problema. Junto com o tratamento capilar, né, que o doutor faz da aplicação, a gente faz também a carboxiterapia, que é a infusão de CO2 medicinal, então junto tem um efeito muito, muito bom. E infusão de CO2 medicinal, que é um gás carbônico, vai estimular a circulação, aquele fio ele não vai cair, ele vai ficar mais resistente, vai demorar mais um tempo. E também o LED azul com laser vermelho, que também ele estimula o crescimento de novos fios e na primeira semana o pelo ele já para de cair. É um tratamento bem interessante. Então, trabalha em conjunto nisso. E nessas questões de alergia, né, como eu te falei, de procurar manipular o que não vai te dar alergia, o que não vai te fazer mal. E às vezes a gente surpreende que pessoas assim com mais idade começa a aparecer um processo alérgico, que não tinha quando era adolescente, por exemplo. Então, sempre ficar atento com o que está usando também. Às vezes a marca mudou a fórmula e colocou um produto que antes não tinha e começou a te dar alergia. Mas é isso, a alergia pode aparecer em qualquer momento da vida, né? A pessoa pode não ser alérgica e desenvolver uma alergia. Exatamente. Ao longo do tempo. Exatamente. E também vamos ficar atento a essa questão de chamar qualquer coisa que coça na pele de alergia. Isso é uma coisa que o brasileiro faz muito. O brasileiro não, todo mundo faz muito. E além disso, de chamar qualquer coisa que coça na pele, que pode ser uma micose, que pode ser uma doença mais séria, tá? Uma doença do colágeno, alguma outra alteração. Além disso, ele ainda tem sempre uma pomadinha na gaveta, que ele usa essa pomadinha para qualquer tipo vencida para qualquer tipo de coceira. E aquelas antibióticas, então, que hoje em dia não são mais vendidas. Com a neomicina ainda por cima, que é extremamente alergênica. Sim. Né? Então, não usar. Né? Então, assim, esse autodiagnóstico e o tratamento, né? Você pegar essa pomadinha de milhões de coisas aí que você usa para tudo e ficar enrolando para procurar o médico,
atrasa. Vamos falar um pouquinho aqui em relação a esse atraso do câncer de pele, por exemplo. Sim. Porque o câncer de pele, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem 100% de chance de cura, né? E ele é o câncer de pele, é o câncer mais comum no Brasil. Então, muitas vezes você percebe o paciente que ficou anos ali com um machucadinho, uma feridinha, arrancando casquinha, e aí depois de anos procura, o câncer já está lá, já está invasivo e aquilo lá já virou um problema. Sim. Então, machucadinhos, feridinhas que não cicatrizam, pintas que estão crescendo, que estão sangrando, que estão alterando o formato, mudando de cor, com bordas irregulares e assimétricas, elas devem ser motivo de consulta médica. Ok. Então, a gente vai continuar conversando sobre esses detalhes que as pessoas têm que ficar atentas daqui a pouquinho. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho de Bem Com Você está de volta. É rapidinho.